Olá, dando continuidade às nossas conversas sobre estudos quantitativos, né? Hoje vamos falar sobre os estudos de caso-controle. Sou a professora Maria Helena e vamos dar então continuidade a esse tema. Os estudos de caso-controle, eles estão dentro da classificação dos estudos considerados observacionais e analíticos, né? Que entre as características tem o grupo de comparação. Então, dentro dessa classificação de estudos analíticos, a gente já conversou sobre estudos de corte transversal, estudos de coorte, e hoje estaremos falando sobre os estudos de caso-controle. A diferença entre os estudos de caso-controle e estudos de coorte é o ponto de partida. Então, quando eu estou falando de um estudo de coorte, estou falando de um estudo que parte da exposição até o desfecho acontecer. Por exemplo, né? Então, pessoas que hoje nasceram, aquelas da corte, por exemplo, de Pelotas, que nasceram em 1982, então ele tem um fator de exposição que é o ponto de nascimento, né? Eles vão sendo acompanhados até, né, determinado planejamento do estudo, seja até eles acontecerem uma doença ou acompanhar, né, sequencialmente até, né, essa corte ir acontecendo, eles, por exemplo, determinarem se previamente estava determinado até os 18 anos, 50 anos, ou até o desfecho, por exemplo, do óbito acontecer, né? No caso dos estudos de caso-controle, já estamos falando de estudos que iniciam no desfecho, ponto de partida do desfecho e para trás, no sentido de ir olhando para fatos históricos, né, de saúde, que podem ter levado a hoje ele ter uma doença, por exemplo, que é o ponto de partida do estudo. Então, independente da referência que a gente, né, fosse utilizar, a gente vai ver que os estudos de caso-controle, eles estão dentro dos estudos considerados analíticos e ainda eles são de base individual, isto é, eu vou ter dados, né, individuais de cada participante e não de base populacional, né, do conjunto, como é no caso, por exemplo, de estudos ecológicos. Então, os estudos de caso-controle, eles surgiram pela necessidade de poder identificar fatores de riscos para doenças, mas para doenças que já aconteceram, que elas estão presentes, né? E que eu preciso saber de forma muitas vezes mais rápida o que aconteceu, que fatores estiveram presentes para que a pessoa apresente hoje determinada condição de saúde. E nesses estudos é importante, então, a definição de quais são os casos, isto é, aqueles que têm, por exemplo, a doença que me interessa estudar, e os controles, que são aqueles que não têm a doença, que eu preciso deles para poder comparar as condições históricas de saúde com os casos. E ambos, tanto os casos quanto os controles, eles precisam surgir de uma mesma população. Esses delineamentos são delineamentos que são mais modestos, mais econômicos, porém bastante arriscados, uma vez que estou partindo de documentos ou de coletas de dados que já aconteceram, sobre os quais assim não tive um controle de qualidade em relação ao que estava sendo coletado, né? Então posso ter ausência de diversas informações que seriam interessantes para meu estudo nesse momento. Então eles vão apresentar um importante sim número de vieses. Se a gente fosse olhar graficamente, né, como ele se organiza, então precisamos pensar que os casos controles apresentam, né, fazem uma divisão, né, das pessoas que representam casos, o interesse do estudo, né. Então, dentro dessa população, uma população maior, vão ser selecionadas as pessoas que apresentam, por exemplo, determinada doença, e dessa população, né, com pessoas com características semelhantes, também vai se obter, né, um grupo de pessoas que não apresentem essa doença. E como fatos históricos, a gente vai pegar, por exemplo, a história médica ou dados laboratoriais que já foram coletados, dependendo, né, do tipo de
de condição, né, que eu vou seguir, porque eu poderia estar, por exemplo, pensando em estudar pessoas com câncer de pâncreas em um ambulatório de diabetes e hipertensão, pode ter me chamado a atenção, então vou delinear. Então, o que eu vou fazer? Eu vou identificar entre essas pessoas, né, entre todos os dados, né, de históricos de saúde, quais são os fatores de risco que estão presentes, que poderiam ter levado a essa condição atual, e quais são os fatores que não estão presentes, embora às vezes na literatura encontre como importantes. E nos controles também, né, vai se estudar quais serão esses fatores de risco que mais estavam presentes ou menos estavam presentes, né, nessa conduta de saúde da pessoa, para poder então identificar quais seriam os fatores de risco que poderiam ter contribuído com a pessoa ter determinada condição de saúde hoje ou determinada doença. Então, os estudos de caso controle, eles podem surgir a partir de uma coorte ou podem surgir a partir de observações da prática assistencial, por exemplo. Só precisamos lembrar que trata-se, então, de casos raros, que não são casos, né, apresentados com tanta frequência. Então, quando se trata de um estudo de um caso controle delineado a partir de uma corte, ele vai ser chamado de caso controle aninhado, né? Aninhado dentro da corte. E é importante pensar que quando a gente vai delinear um caso controle, então estamos querendo saber, não é a prevalência nem a incidência, mas a partir da incidência de doenças, né, por exemplo, ou de algumas ocorrências de saúde, eu posso ter, né, usado como disparador para o planejamento de um caso controle. Então, o que eu vou fazer? Olhar, por exemplo, nessa tabela, né, tem um exemplo aqui do artigo de Schultz e Grimes, que eu deixei disponível para vocês, que é bastante didático em relação a explicar, né, sobre a parte dos estudos, dos alinhamentos de caso controle. Então, ele nos apresenta uma tabela na qual dois aspectos estão bem esclarecidos em relação à intenção de estudo, né, dos autores, que seria o câncer de pâncreas, né, que é o tema que norteia toda a pesquisa, né, e estudar o consumo de álcool como fator de risco para esse câncer de pâncreas ou não. Então, o que ele vai fazer? Dentro de uma coorte, né, que foi identificado isso, vai se pegar o grupo de todas as pessoas que apresentaram câncer de pâncreas, por exemplo, vamos pensar aqui que 1.300 pessoas apresentaram dentro dessa coorte, e vamos escolher as pessoas que vão ser os controles, né? Como eu comentei, os casos controles não tem uma regra para dizer quantos controles precisa ter esse pareamento, se é 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3. O que é importante pensar é que se eu escolher 1 para 1, a minha chance de poder perder informações sobre essa pessoa vai ser grande, uma vez que esses dados já aconteceram, já foram coletados por outras pessoas, e não necessariamente, né, vão contemplar todas as informações que eu precisar. Mas, nesse caso, né, então queremos identificar a partir de um caso controle quem são essas pessoas que têm câncer de pâncreas, né, e que consumiam álcool, e aquelas que têm câncer de pâncreas que não consumiam álcool. E também o contrário, aqueles que não tinham câncer de pâncreas, mas que consumem álcool, e aqueles que também não apresentam câncer de pâncreas e que consumem álcool. Né? Então, a partir disso, se identificam as proporções em relação a esses dados. Né? Mas, mais do que isso, podem ser feitos testes, né, que podem nos ajudar a pensar esses fatores como fatores preditores, quer dizer assim, que eles poderão, se eu fosse fazer já numa corte, predizer uma condição, se eu deixar que essa pessoa esteja sempre em contato com esse fator de risco, ok? Então, os grupos, né, de estudo dentro dos casos controle, eles são definidos a partir do desfecho. A doença já aconteceu, por exemplo, né, que é diferente do estudo de coorte, pois os participantes nesse tipo de estudo, eles são escolhidos a partir da exposição e não do desfecho.
Então, temos vários aspectos que precisam ser seguidos para poder contemplar com rigor, né, todas as estruturas que caracterizam uma pesquisa de caso controle. Aqui eu destaquei 5, porém também temos outros aspectos que são contemplados no STROP. Então, o primeiro é que precisa se definir explicitamente quais são os critérios de diagnóstico para essa pessoa. Então, se eu quero trabalhar com diagnóstico de câncer de pâncreas, eu preciso saber como aconteceu esse diagnóstico e se esse diagnóstico não tem, por exemplo, a possibilidade de ser um engano. O segundo, os controles, eles devem ser da mesma população que os casos, né? E a sua seleção, ela deve ser independente da exposição de interesse, ou seja, independente, por exemplo, ao pensar que beba ou não álcool, como exemplo anterior, tá? Ele só não apresenta a condição que eu tenho interesse, que é a doença. Terceiro, deve haver um cegamento, então é recomendado que se tenha um cegamento em relação aos pacientes e não saber em qual desses quadros estão, né, de qual desses grupos. E se isso não é possível, se tiver que ser informado, então que a pessoa que analisa os dados possa ser cega em relação à pessoa ter ou não ter aquela doença que é o objetivo de estudo. O quarto, os coletadores devem ser treinados, né? Treinados para eles obterem as mesmas informações ou detectarem também os mesmos erros de informação a partir da coleta de dados. E o quinto, definir os fatores de confundimento ainda na fase de concepção do projeto. Se isso não fosse possível, então identificar dentro do estudo algumas adaptações ou ajustes que possam ter sido tomados em relação da parte de análise dos dados. Como comentei, então, também aqui apresento assim de uma forma mais gráfica, como é que se enxerga, né, um caso controle aninhado dentro de uma corte. Então, vamos pensar que esse círculo maior é a corte, então toda a população que está sendo acompanhada, e que aqueles que apresentam a doença são os casos que pela incidência eu fui vendo que começou a se tornar mais frequente, né? Então, pego esses casos e vou selecionar em pareamento controles, né? Da mesma amostra, portanto, vão apresentar características semelhantes. E dentro desses, né, já selecionados, eu vou tentar identificar quais serão esses fatores de risco presentes, tanto nas pessoas que apresentam diagnóstico de câncer de pâncreas, quanto os fatores de risco que estavam presentes ou não nas pessoas que não apresentavam, né, essa doença. Então, as etapas, digamos assim, para serem seguidas é a identificação de uma corte com amostra armazenada, né? Então, dados coletados, se fossem dados laboratoriais que eles estejam armazenados e acondicionados de forma adequada. Identificação de casos no final do período de seguimento, né? Saber quem são essas pessoas, né? E para qual grupo pertenciam. Seleção dos controles, né? Eles têm que ser maior do que os casos, né? Então pensar em um pareamento de 1 para 2 ou para 3, e a medição dos preditores nas amostras basais, os casos e dos controles, que seria na verdade, né, fazer uma coleta correta em relação ao fator de risco que pode estar presente, né, para que a pessoa apresente ou não aquela doença que me interessa estudar, certo? Então, vai ser o mesmo delineamento apresentado anteriormente, só que esse vai surgir a partir de uma coorte. Dentro desse estudo também de Schultz e Grimmers, vocês vão poder identificar, assim como em vários livros, né, que a gente pode consultar, que os maiores cuidados, não que não precisa ser nas outras estruturas, mas os maiores cuidados para ser um caso controle é justamente ter alguns critérios, alguns pontos que
precisam serem cuidados com bastante zelo, que é a seleção dos casos e a seleção dos controles. Então, no caso da seleção dos casos, deve ser especificada, né, dentro do protocolo, na hora do planejamento, deve ser bem especificada a doença, né, em questão, que está sendo a questão de estudo. E selecionar os casos incidentes, como eu falei para vocês, aqueles casos que vão acontecendo. No caso da seleção dos controles, então eu preciso pensar que há necessidade de selecionar controles da mesma base populacional dos casos. Deve haver um controle, né, em relação ao grupo considerado controles, já que devem ter a mesma oportunidade de ser ou não ser parte desse grupo, tá? E também, ao mesmo tempo, assim, ter a mesma condição de que eles poderiam vir apresentar diagnóstico da doença que estou estudando, que nesse momento não tinham, mas poderiam vir a ter. E isso, quando a gente tem um controle melhor sobre essa seleção, podemos minimizar essas chances, né, de ocorrerem, de também poder ter uma doença no futuro e passarem mais a ter a condição de um caso e não de um controle. Deve ser ter cuidado com o pareamento, como eu falei, não tem um número determinado, mas ter o cuidado de ser um pareamento simples de 1 para 1, podemos perder informações do controle, passando a ter um grupo menor e sustentando menos numericamente, estatisticamente, os resultados que eu possa ter, tá? E o número dos controles deve ser explicitamente apresentado. Em relação ao planejamento estatístico, podemos realizar, né, as estatísticas descritivas, né, para analisar, por exemplo, a média, mediana, desvio padrão, dependendo da variável, mas podemos utilizar também um Q-quadrado, um TXT, uma vez que o que eu quero é identificar as diferenças em relação aos fatores de risco presentes ou não em determinados grupos, né? Mas uma das características em relação às análises, né, estatísticas são o odds ratio, que seria a razão de chance, tá? Que é a principal medida de risco em um estudo caso-controle e vem acompanhada dos intervalos de confiança. Em relação ao fato de falar que esses estudos, né, esses estudos caso-controle, são mais recomendados para a ocorrência de casos raros, não se tem uma definição do que é raro, né? Mas de forma geral, esses estudos de caso-controle podem nos ajudar, né, a partir dos dados, a ter, digamos assim, dados de fatores de risco, preditores que possam vir, né, a nos ajudar, né, a fazer essas interpretações, tá? Então, eu posso utilizar, né, informações de dados, estudos de prevalência, porém, ele não é o direcionador do meu planejamento, tá? Não esqueçam isso. É importante lembrar também que a incidência e a prevalência, como eu acabei de falar, eles não formam parte do planejamento. Eles podem ser fatores relevantes que a gente pode ter em consideração, porém, eles não formam parte do planejamento estatístico, tá? Apenas como dados que podem ajudar a identificar a necessidade de realizar um estudo caso-controle. E os estudos, é importante ver essa diferença, né, que os estudos de coorte já utilizam o risco relativo, que seria a probabilidade da pessoa ter determinada doença ou não em determinada condição, tá? Então, os estudos de caso-controle, eles vão se utilizar do odds ratio, tá? Que é a razão de chance, ou a razão entre a chance de algo acontecer sobre a chance de algo não acontecer, ou seja, risco de ficar doente entre os expostos, sendo maior que o risco de ficar doente entre os não expostos, por exemplo. Tá?
apresenta esses tipos de estudos pontos fortes, pontos fracos. Né? Entre os fortes podemos destacar que não esperam pelo desfecho, pois o desfecho já aconteceu, eles são menos demorados, de um menor custo e não apresentam perda ao longo do segmento. Né? Ou se apresentar por alguma, por exemplo, digamos, uma amostra de laboratório mal, né, sucedida, ela sempre vai ter uma pessoa ainda para comparar. Então, por isso que é importante o pareamento não ser individual, né, e fazer sim um pareamento para 2 ou para 3 pessoas. Entre os pontos fracos, não identificam causa e efeito, né, mas eles identificam fatores de risco, né, que podem, né, vir a ajudar a algumas mudanças na prática clínica. Eles apresentam vias de memória e fragilidades dos registros, principalmente quando eles são manuais. Tá? Então, simplificando o que eu comentei com vocês em relação ao caso controle aninhado numa corte, a gente poderia pensar em um estudo voltado, que já aconteceu uma corte, né, voltado para a saúde cardiovascular, no qual possam ter sido recrutados 5.800 idosos a partir de 4 comunidades, tá? Os dados que são importante para esse estudo dentro de uma corte que teve várias variáveis relacionadas a aspectos cardiovasculares coletadas, pode ser especificamente a avaliação sorológica da função renal entre todos os participantes. Então, eu vou ter acesso como pesquisador a essas amostras e a esses resultados laboratoriais. O que definiria ser caso controle aninhado numa corte? Porque estamos identificando nessa corte que vem acompanhando essas pessoas em relação a aspectos cardiovasculares, tá? E se identifica, vão identificando alguns casos, tá? Então, isso significa que eu preciso, ou que eu posso, na verdade, fazer um caso controle que possa me ajudar rapidamente a interpretar esses resultados, tá? Então, no caso controle, para definição, lembrem 2 aspectos importantes. Preciso definir claramente quais são meus casos e claramente quais e quantas pessoas, né, vão ser consideradas, né, os meus controles, tá? Qual vai ser a observação? Né? A observação será baseada nos dados laboratoriais, tá? Que tenham sido feitos de uma forma semelhante e conservados, né, de forma adequada. E aí eu vou querer fazer o quê? Né? Saber se há uma relação entre, né, o consumo, por exemplo, de um anti-inflamatório ter levado essa pessoa a ter algum dano renal ou não. Né? Então, eu vou querer, na hora de acompanhar, vou ter os casos, que são as pessoas já com alteração renal, e as pessoas que não têm essa alteração renal, do mesmo lugar de atendimento, por exemplo, e ir historicamente identificando se houve ou não, por exemplo, o consumo de anti-inflamatórios. Qual era o anti-inflamatório, qual era a dose, enfim, que possa nos levar a pensar em algum risco, né, quanto ao dano renal. No Moodle também eu compartilhei com vocês um estudo de caso controle, tá? Que vocês podem identificar. Nesse momento, o meu grande objetivo apenas é para poder olhar para tabelas clássicas, né, ou formas de apresentação dos estudos. Então, trata-se de um caso controle pareado. No caso, os autores escolheram pareado 1 para 1, o que eu acho bastante arriscado, tá? E depois eles vão explicando, né, quais são os fatores de risco que eles identificaram, tá? Para desenvolver ou não alguma alteração, né? No caso aqui é para quedas, né? Então, para identificar fatores de risco que podem ter levado as pessoas a quedas hospitalares.
Então, entre as tabelinhas clássicas, né, está a apresentação da caracterização entre os casos e os controles, porque eu preciso apresentar que não são diferentes, não são tão diferentes, são muito próximas, para poder fazer inferências em cima dos resultados, ok? Então, apresento dados descritivos, né, que dá frequência relativa e absoluta, né, para os casos, para os controles e para a somatória total. Outra forma de poder estar olhando é para os gráficos, né? Aqui esses autores escolheram um gráfico que dá uma visualização mais contínua, identificando o número de medicamentos. Então, é possível identificar ali que 1 e 2 apresentam o maior número de casos, né, de quedas. Por que será? Então, a identificação é, porque ele, por exemplo, consumiu muitos analgésicos previamente. Não sabemos, mas se essa o gráfico que pode nos mostrar, né, algumas alterações de quando essa digamos assim, alteração, né, no sentido de quedas, pode ter acontecido. Se aconteceu mais, por exemplo, quando eles estavam com 1 ou 2 medicamentos prévios à queda, ou ele pode ter sido maior lá, por exemplo, com 5 medicamentos, tá? No caso aqui, ele está atendendo mais para 1 e 2. Outra tabela que é clássica para ser apresentada quando temos, né, que analisar ou fazer um estudo de caso-controle é o odds ratio, né, o quanto que esse fator de risco está presente ou não dentro, né, da condição, né, está dentro ou não dos intervalos de confiança, né, o odds ratio dentro do intervalo de confiança, e o p-valor, que significa o quanto que ele pode ser significante, né, estatisticamente significante, tá? Aí praticamente todos são significantes, com exceção do 0,21, que seria a idade. Então, necessariamente podemos ver que os autores estão apresentando aqui que não necessariamente a idade superior a 60 significa também um maior número de quedas, ok? E a segunda tabela também faz uma descrição. Qual que é a diferença deles? Autores optaram por realizar uma regressão logística univariável, o que significa ter tido a queda e a variável observada, né? Por exemplo, queda e ausência de cuidador, queda e queda prévia, tá? E o segundo já é o resultado de uma regressão logística múltipla, para a qual o que se quer é saber qual das variáveis para, né, os modelos testados apresenta maior peso na variabilidade dos dados estudados, ok? Em relação ao Strobe, o que a gente precisa, né, prestar atenção, aqui já estou finalizando, na hora de poder aplicar o checklist, né, do guideline. É lá no ponto número 6, nos participantes, novamente destacando que já falei na apresentação, que é o fato de precisamos descrever quem são esses casos, tá? Em relação a como eles foram pareados, quais foram os critérios de inclusão e exclusão e o número de controles para cada caso. E lá embaixo, no item 12, também tem mais um aspecto específico para caso controle, que é, se aplicável, explique como o pareamento dos casos e controles foram testados, tá? Então, assim, quando a gente pensa, né, nos casos e nos controles, é preciso pensar como eles vão ser interpretados ou analisados esses dados a partir também da parte estatística. Se alguma diferença há, se ela foi controlada ou não, tá? E se não foi controlada, ela pode passar a ser, inclusive, como uma descrição de alguma limitação em relação à análise dos dados.
E depois temos o último item que contempla uma particularidade dos estudos de caso controle, que é o item 15, em relação ao desfecho, né? Que para os casos controles, eles pedem a descrição, né, do número de indivíduos em cada uma das categorias de exposição ou apresente medidas e resumo de exposição, ok? São os 3 aspectos importantes de destaque, relação específica para caso controle, que estão presentes no STROP. E o restante, né, são fatores que já foram abordados dentro do exemplo da aula da professora Tânia. Ok? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês em relação aos casos controle. Ele é um apanhado bastante resumido, uma vez que ele também vem da interpretação dos estudos de corte e também a gente precisa entender um pouco dos estudos, né, transversais para poder entender qual é a origem que tem esses tipos de estudo, que é os estudos de caso controle, ok? Vai ser aberto um fórum para algum comentário que a gente possa fazer em algum momento, ou que de forma livre e espontânea possa ser tiradas dúvidas também durante os encontros que ainda vão acontecer ao longo do semestre. Tá? Muito obrigada, agradeço a atenção e bom seminário para vocês.